Pronto. João Paulo, boa A tarde. modernidade, não. Tudo, tudo bem com você? Tudo bem, graças a Deus. Tá Em casa travando. aí, né? É isso. Agora tá bom. Agora tá bom. Como vai você, João? Tá tudo bem, graças a Deus. Tá em casa, se Acompanhando, cuidando acompanhando o ritmo aí, né? de todos, Sem né? fazer barbárie. Só coisas necessárias, né? Quando vai pra rua fazer alguma coisa no mercado, porque a gente tem que acreditar que existe as boas e ruins também, né? Não ir na Sem dúvida. conversa dos outros. Aqui tá liberado, ali tá liberado, pode ir pra praia, pode fazer o que quer, mas aí na realidade não é isso. Ah, cada um Eu que fiquei cuide de sabendo si, né? ontem, ontem eu fiquei sabendo aí, eu conversando com minha família, que eu sou do Rio, né? Eu tenho uns sobrinhos lá, meu irmão, uma sobrinha, aí a ex-esposa do meu irmão e as duas filhas dele, que já são adultos, né? Pegaram o coronavírus, e eu não sabia. É, o bicho tá aí Entendeu? fora. É. Aí, além de dar trabalho para ele próprio, que ele não sabe o que vai acontecer, aí dá trabalho para os outros também. É isso aí. João, você falou que é do Rio, você é de São João do Meriti, não é isso? Eu nasci em São João de Meriti, me criei em Padre Miguel, né? Aham. Eu sou ali perto da favela do Vintém ali, morava do outro lado da linha. Sempre gostei de samba ali, mas não fui muito ligado não, porque eu comecei a jogar futebol cedo, né? E o meu treinador, quando era Dente de Leite, naquela época, ele falava assim, ó, se você, a hora que vocês virem jogar aqui domingo, eu sei quem não dormiu, quem dormiu. Aí ele botava aquele medo na molecada, aí, pô, aí o cara ia dormir cedo. Entendeu? Deixa, Então, Semana passada a gente conversou com um conterrâneo seu aqui, amigo e companheiro do Santos, o Juari, que além de ser seu conterrâneo de São João do Meriti, jogou com você também na Pavunense, não é isso? nós começamos no mesmo time, né? Lá da Pavunense, que por sinal, na época fez um excelente. Hoje é sub-13, né? Que era Dente de Leite, e disputava aí de igual para igual com os grandes do Rio, né? Nós fomos vice-campeão brasileiro. O Juari já é um pouco mais novo do que eu, né? Tem uns 2 anos a menos. Ele foi uma geração, a gente chamava de Minhoquinha. Tinha o Dente de Leite e o Minhoquinha, né? Ele Ah, era do Minhoquinha. E lá, relembrando, até porque eu não sabia, recentemente eu conversando com o Denilson, que jogou no América, Corinthians, alguns clubes grandes do Brasil, ele foi criado lá, foi cria da Pavunense também. Osmar Guarnelli, o Babá, que teve aqui em Santos, foi um dos primeiros a vir, o Manguito, enfim, uma série de jogadores, né? como é que você veio parar no Santos, João? Aí eu me profissionalizei cedo, né? Eu, depois do Pavunense, eu fui disputar o Campeonato Carioca pelo São Cristóvão, fui lá fazer aquelas peneiras. Aí cheguei lá com um tênis sem trava, que eu não tinha dinheiro nem para comprar esteira. Aí eu treinei, comecei a escorregar, era um dia de uma segunda-feira, e acho que era meado do ano, caiu aquela neblina de manhã, de madrugada, aí fica escorregadio. Aí eu falei pro treinador, não vou treinar mais não, porque eu tô caindo toda hora e tal. Ele falou, não, pode deixar, fica tranquilo, eu tô observando aqui. Quem é e quem não é. Aí eu fui. Aí ele falou, volta semana que vem. Aí depois já arrumou a esteira para mim, aí engrenei direto. Aí, com 17 anos, eu já estava no profissional. Eu cheguei lá com 15, né? Com 17 anos, eu já era profissional. A minha estreia foi em Campos. E nos primeiros jogos, até em Campos, eu fiz um gol. Aí no Maracanã, enfrentamos o Botafogo. Eu fiz um gol contra o Fluminense também.
aquele ano foi razoavelmente bem, né? Aí depois não, nesse ano mesmo eu já era profissional, eu deslanchei e houve alguns interesses dos clubes do Rio, mas eu era muito magro, pesava 59 quilos e 69 de 59 de pesava 59 quilos, né? E 1,69 de altura. Aí, pô, esse moleque aí não vai, só tinha cabelo, cabeludo. Aí alguns clubes se interessou, eu fui revelação do. É um feito que eu conquistei que poucos conseguem. Ser revelação do Campeonato Carioca jogando num time considerado pequeno. E eu fui considerado revelação do Campeonato Carioca. Aí houve o interesse de alguns clubes, Santa Cruz, América Mineiro, Vasco, Flamengo, mas nada de oficial. O oficial mesmo foi do América Mineiro, que ele vendeu o Éder para o Grêmio. Eu fui comprado pelo América, fui para Belo Horizonte, fui apresentado à torcida no estádio do Mineirão, um jogo entre América Mineiro e Atlético. O Atlético ganhou de 4-1. Fiquei lá no dia seguinte, já acertamos tudo verbalmente, mas não tinha nada escrito, né? E viemos embora. Eu tinha meus 17, 18 anos, viemos embora para resolver os problemas pendentes aqui no Rio, e lá no Rio de Janeiro. Chegando lá, o diretor de futebol do São Cristóvão falou assim para mim: você não vai mais para o América, tu vai para o Santos. Eu falei, mas como? Vocês não me veem? Não, eles não querem mais. E isso aí foi um argumento dele. Tu não está sabendo de nada, né? Eles acabaram me vendendo o Santos na virada da noite, né? Acontece isso muito também em jogo de futebol, né? O treinador vai e troca o jogador. Quando você chegou no Mas Santos... aí... Desculpa, quando você chegou no Santos, o Juarez já estava lá? Já, ele veio base, né? Eu não fui base, eu vim comprado profissionalmente. Cheguei em 18 de maio de 77. Aí o time não estava engrenando. Passava um processo muito difícil, mais ou menos quase igual ao que existe hoje, só que hoje tem um aparato muito grande em relação à grana, né? Então, se arrecada muito, mas se gasta muito também. Sem dúvida. Na minha época existia aquela coisa padronizada, entendeu? Você ia ganhar X, não é igual hoje. Hoje um plantel de futebol eu boto aí por baixo, entre jogadores e falando profissional, futebol profissional, em folha de pagamento eu acho que tem umas 80 pessoas, mais ou menos. Isso mesmo. Só do time de futebol profissional, eu estou falando jogador, estou falando comissão técnica, tudo que envolve quem é remunerado. Então é muita gente. Na minha época não era assim, né? Tinha 28 jogadores, o massagista, o roupeiro, o dirigente, era o coração que ele botava na frente dele, botava até a grana dele do bolso, alguns, né? Bastante. Mas mudou muito, né? Mudou. Mas João, tá entrando aqui o Ronaldo Couto, o alemão, tá te mandando um abraço. Ele que serviu de intermediário entre o Juari, eu e você. Muito bacana. Tá aqui também o Dr. Carlos Eduardo Gizevitalski, que é um corintiano que sofreu muito com você quando você jogava pelo Santos. E eu disse pro Juari semana passada que vocês formaram num time que veio a resgatar o orgulho do santista, porque desde a parada do Pelé, o Santos deixou de ganhar e muita gente dizia que o Santos ia se apequenar, não ia ganhar nunca mais. Aí vocês formaram naquele time maravilhoso dos meninos da Vila. E não bastasse isso, João, você ganhou o apelido de Papinha da Vila por causa do Papa João Paulo II e pela bola que você jogava. Inclusive tem o jornalista Odir Cunha, que é do Departamento de Memória do Santos, que ele diz que você é a sua santidade, o ponta. O que você acha de tudo isso, João? Eu achei legal aproveitar a oportunidade aqui para não perder o foco. Mandar um abraço aqui para o meu vizinho, Léo. Ele é cadeirante, é o meu amigo, a gente bate papo todo dia.
como existe essa pandemia aí, aqui tem uma quadra, aí eu levo meu neto, a gente sempre está batendo papo, aí ele ficou sabendo, está acompanhando. Falou, Leonardo, um abraço para você também. E o Adail, que foi um dos caras que me ensinou a cabecear no futebol. Cabecear não, testar bola. Eu ia muito na casa dele, morava em Paracambi, hoje ele mora em Cabo Frio. É um dos grandes amigos que eu fiz no futebol no São Cristóvão, no futebol de base. Todos eles eram maravilhosos, né? A gente tinha uma amizade muito boa, entendeu? Então, eu acho que aproveitar e mandar um abraço também para o Alemão, para nos dar essa oportunidade aí de conversar. Qual foi a pergunta mesmo que você fez? Agora eu Não, venho. lógico. Você veio formar naquele time do Meninos da Vila, você ganhou o apelido de Papinha da Vila. O Odir Cunha, que é um jornalista que hoje está no Centro de Memória do Santos, costuma dizer que você é a sua santidade, o ponta. Muito provavelmente, João, você é um dos últimos pontas do futebol brasileiro, né? É o Daí Cunha, o Odir, Daí, né? Odir É Cunha. o Odir. O Odir, a gente se conhece há muitos anos. A gente às vezes bate papo aqui em Santos, quando eu encontro com ele, passo ali pela Vila Belmiro, é da minha geração do futebol, entendeu? Tenho conhecimento, eu acho que pelo trabalho que ele fez e faz teórico e prático também, porque há muitos anos viu aquela geração do futebol, até antes da minha, né? Jogar. Eu acho que é legal isso aí, entendeu? Cheguei aqui no Santos, encontrei um plantel muito defasado, né? Com 50 jogadores, uma dificuldade muito grande, mas eu fico muito grato aí pelo elogio do Odil aí, por ter lembrado disso aí. A gente vem fazendo os nossos trabalhos diferentes, né? Mas a gente vem caminhando junto nessa jornada do futebol há mais de 40 anos. Você formou naquele time e você falou há pouco que você era só cabelo. Cabelo naquela época era moda, era John Travolta. O time do Santos, além de ganhar os apelidos de Fantástico da Vila, ganhou, era o time discoteca, que era baseado nas músicas daquele filme do John Travolta, Os Embalos de Sábado à Noite. Você sempre foi um ponta rápido, driblador. Você era, junto do Pita naquele time, os mais habilidosos. Você fez o Juari ser artilheiro. Como é que o Chico Formiga conseguiu formar aquele time, juntar todos vocês e fazer aquela coisa gostosa da gente assistir? Eu disse para o Juari que vocês faziam a gente acordar domingo de manhã para assisti-los no Pacaembu. A gente pode até, depois de uns anos, fazer uma análise sobre isso, né? Mas aquele momento era difícil, porque nós éramos jovens, entendeu? E o que aconteceu foi uma pura necessidade. O clube vinha atravessando, como há alguns anos sempre acontece isso, uma dificuldade financeira muito grande, salários atrasados, uma série de coisas. E aí conseguiu, dentro das coisas que acontecem no futebol, a necessidade de se fazer certas coisas, de juntar, unir o útil ao agradável. O que é útil ao agradável no que eu estou falando? É as pessoas que já estavam lá, como um atleta, entendeu? Alguns jogadores mais veteranos, que tinha condições de permanecer no plantel. Foi o caso do Nelsinho, o Vitor, o Joãozinho, o Neto, o Clodoaldo, o Ailton Lira, e ainda tinha De Rossi, enfim, uma série de jogadores. Mas como houve a necessidade de fazer uma mudança por questão financeira, aí conseguiu, às vezes eu posso esquecer de alguns aqui, resgatar alguns valores que estavam surgindo na base, como o caso do Pita, o Gilberto Costa, o Célio, Toninho Vieira, Claudinho, Rubens Feijão. Eu costumo falar para meus amigos que poucos times no mundo têm os seus considerados reserva conhecido, que é, no caso, os nossos, né? Os nossos companheiros de profissão, que foi Rubens Feijão, Claudinho, Toninho Vieira.
Gilberto Costa, que depois se transferiu para outra equipe. Mas então, você vê, hoje, se você falar de Rubens Feijão e esses jogadores aqui em Santos ou em qualquer lugar do Brasil, as pessoas sabem quem é. Entendeu? Então, eu acho que o fato da dificuldade fez com que isso acontecesse. E tudo acontece, não é por um acaso. Aí já tinha vindo o Ramos Delgado, já tinha sido o seu Pepe, o Mengalvio foi o treinador, aí no caso veio o seu Formiga, que era treinador da Portuguesa Santista, e conseguiu, com aquele jeito dele de mineiro, né, que era uma excelente pessoa, a gente tinha uma amizade, ele, até pelo fato de ser o treinador, nos dava uma liberdade antes, fora do trabalho, para a gente ter uma intimidade até maior. Mas isso nunca interferiu naquilo que nós pretendíamos fazer. Havia sempre o respeito ao treinador, ao preparador, enfim, às pessoas mais velhas, né? Eu acho que isso aí que foi o caminho para o sucesso. Vocês ganharam o título paulista de 78, a final foi com o São Paulo e a semifinal foi com o Guarani em 2 jogos e você marcou nos 2 jogos. Você jogou muita bola naquela época lá, principalmente nesses 2 jogos. Foi um campeonato meio tumultuado, né, comprido, por causa da Copa na Argentina. O campeonato só foi decidido lá em 79. O Juari falou, e eu acho que talvez você compactue da mesma ideia, foi um campeonato extenuante, mas vocês chegaram bem às semifinais e finais, né, João? Eu acho que vou voltar lá até no passado, né? Eu acho que o caminho do nosso sucesso foi pelo fato de a gente não saber o que nós representávamos e o valor que tinha. Entendeu? Porque, de repente, se a gente soubesse o que nós éramos, aí depois poderia não dar certo, né? Então, eu acho que as coisas que a gente fazia era naturalmente. Se você vê vídeo hoje jogando futebol, é futebol raiz mesmo, não tem, entendeu? Com determinação tática e técnica da época, mas que não é muito diferente de hoje. Entendeu? Hoje, naquela época, a gente era muito mais agressivo, não tinha aquele negócio de você voltar a bola muito, então você jogava praticamente na vertical, né? E pelo fato de você ter os jogadores praticamente se criado dentro de uma várzea, e ser um jogador raiz, todos os times daquela geração tinham uns 5, 6 craques de alto padrão. Eu acho que eu fui importante até no longo do campeonato, né? O campeonato foi difícil, longo, houve uma série de entreveros lá que atrapalhou o campeonato durou 1 ano, e eu acho que a minha atuação contra o Guarani ela foi primordial para a gente ganhar o campeonato. Porque aquele dia eu não costumo me autoanalisar, entendeu? Mas eu acho que aquele dia eu fiz uma brilhante partida, até porque eu fiz um gol e dei passe para os 2 gols para o Juari fazer. Exatamente. O mérito é de todos, né? Mas o futebol, às vezes, hoje eles falam muito, né? Não, no individual, o fulano é bom e tal. Naquela época sempre existiu isso. Quando estava apertado, alguém vai resolver. Mas todos foi brilhante, entendeu? E aquele título mudou um pouco. Você disse, se a gente soubesse lá atrás, a cobrança seria outra, a nossa postura seria outra. Mas a partir do título de 78, que vocês foram conquistar lá em 79, vocês começaram a ganhar bastante responsabilidade em cima de vocês. A torcida começou a cobrar, e eu conheço bem a torcida de Santos, eu já fiquei sentado ali, eles são bastante exigentes. Você teve momentos em que a torcida pegou muito no seu pé, João? Teve muitos. Até no ano seguinte, né? Que nós tivemos um campeonato até, no meu ponto de vista, prejudicial a nós, porque
Nós ganhamos o primeiro turno, que já foi no ano de 80, né? Uhum. Eu acho que o campeonato já foi o campeonato de 80. Teve o campeonato de 80, em 79 eu acho que já emendou, foi o brasileiro. Mas em 80 a nossa trajetória não foi boa. Nós fomos convocados para a seleção, Toninho Vieira, Marola, fomos convocados para a seleção de Toulon, né, onde tivemos o primeiro campeonato, e o time não atravessava bom momento, entendeu? Então, é aquilo que eu te falei. É, a gente faz cria uma coisa, aquela expectativa que as pessoas começam a acreditar em você. Acha que você é o salvador da pátria. Eu acho natural, eu fui torcedor também, gosto de futebol. Fui não, sou torcedor do futebol hoje, né? Eu fui torcedor do Botafogo no Rio, eu era garoto, torcia muito do Botafogo, ia ao Maracanã, mas o torcedor, ele sempre vai ser exigente, não tem jeito. Eu costumo dizer que às vezes a gente fica conversando sobre futebol, falando sobre futebol, discutindo qualquer coisa que seja, o torcedor, na hora que o aperto é geral, quem manda no futebol é o torcedor, não tem jeito. Não adianta as pessoas ir para televisão ou para qualquer rede de comunicação querer dar desculpa, falar uma série de coisas, porque ninguém é bobo. Até porque hoje nós temos a mídia é totalmente aberta para todo mundo, né? E o torcedor, ele não é bobo. Ele entende de futebol, ele não sabe manejar e fazer como é que faz, né? Teve uma passagem bastante curiosa no Santos. Eu não vou lembrar o nome exatamente, porque me veio a lembrança agora, não vou me lembrar o ano. Quando o treinador Cilinho foi treinar o Santos, ele pegou você que jogava com a camisa 11 e o Pita que jogava com a camisa 10 e resolveu trocar as camisas de vocês. E mandou você jogar de meia e o Pita de ponta esquerda. E aquilo durou muito pouco porque causou uma estranheza. O que vocês pensaram naquele dia? O que aconteceu? Eu acho assim, ó, como o Cilinho foi um dos grandes treinadores de futebol Sem brasileiro, dúvida. ele foi um dos grandes reveladores de jogar. Isso aí não vamos discutir, mas a personalidade das pessoas é individual. Ele tem a personalidade dele, ele tem a maneira dele de pensar. Ele, ele veio treinar o Santos, chegou aqui, vamos dizer assim, já chegou, encontrou alguns jogadores com uma passagem boa dentro do futebol. Entendeu? Então, aí, de repente, ele poderia até querer criar aquele modelo que ele fez em outras equipes, como no São Paulo, enfim, inserir outros jogadores e revelar outros jogadores. Entendeu? Então, aquilo ali criou um mal-estar muito grande, não só entre nós, mas com a própria torcida também. Porque, na época, eu vou me alongar um pouquinho, na época, era o Márcio Fernandes que estava surgindo na ponta esquerda do Santos. Eu era muito amigo dele, eu era mais velho. Ele falava assim, João, vamos jogar em Ribeirão Preto, eu estava no banco, e ele jogando. Ele falou assim, antes do jogo, ele falou assim, João, como é que eu vou jogar se eu olho lá e você está no banco? Entendeu? Então, o próprio jogador sabe que não tem nada a ver com o futebol. Ele, naquela partida, o Cilinho, que Deus tenha, acho que faleceu, né? Uhum, faleceu. Eu não se me falha a memória. É, cometeu uma falha muito grande, até nesse sentido, e no sentido de não nos ter colocado. Perdeu o jogo de 1 ou 2-0, e eu e o Pita e o Paulinho Batistotti, que estava atravessando uma boa fase, no banco, e ninguém, se não me falha a memória, entrou só o Batistotti. E aí você lembrou bem aqui na Vila Belmiro, nesse jogo, eu nem no banco estava, ele levou o Pita, botou o Pita no banco, a torcida derrubou o alambrado. A realidade foi essa. Por quê? Porque a torcida sabe que às vezes não tem nada a ver com o futebol, né? É uma excelente pessoa, tanto é que nós cumprimos as nossas determinações normal. Não se rebelamos contra isso, é,
treinamos normalmente, o que era determinado nós cumpríamos, então é isso aí. Mas infelizmente ele não foi feliz, de repente ele poderia ter alguma coisa boa na mente dele para ele, né? Sem Entendeu? dúvida. Ô, João, eu queria me deter agora no Campeonato Brasileiro de 83. O time já estava mais encorpado e se encorpou mais ainda com as chegadas do Serginho Chulapa, do Paulo Isidoro, do Lino. E vocês fizeram, na minha opinião, um dos melhores campeonatos brasileiros que o Santos já fez. E não à toa, vocês chegaram à final do campeonato naquele ano contra o Flamengo. Num ano que vocês jogaram 3 vezes com o Flamengo, ganharam 2 aqui em São Paulo e só perderam aquela que não poderia perder, que foi o jogo na final. E de novo era o seu Chico Formiga o comandante daquele time. O que você achou do time naquele campeonato? Eu estou errado na minha análise de que vocês fizeram um campeonato estupendo? Eu concordo plenamente com você. Por quê? Porque você vê que algumas coisas se modula como se dirige um time de futebol. Na minha opinião, para mim particularmente, o melhor treinador que eu tive foi o seu Chico Formiga. Entendeu? Eu não posso nem falar diferente disso. Até porque eu tinha uma amizade muito grande com ele e às vezes que eu trabalhei com ele, e foi muitas vezes, o meu desempenho foi até melhor do que eu vinha desenvolvendo com outros treinadores. Agora, em relação a essa equipe aí, ela foi montada por uma fase ruim do Campeonato Brasileiro do ano anterior, então foi feito um acordo com a diretoria, né? A diretoria foi e contratou, não me falha a memória, Paulo Isidoro, Serginho, Lino, Dema, né? Dema. Dema, né? Camargo. E sim, enfim, uma série de jogadores que vinham fazendo bons campeonatos pelas suas equipes que vinham jogando anteriormente. E nós fizemos um campeonato brilhante. Você frisou bem. Nós perdemos numa hora imprópria. Mas aquela hora imprópria, eu acho que nós fomos prejudicados. Depois de muitos anos, eu vendo alguns o tape desse jogo, que 30 anos depois que eu fui assistir, o juiz não foi coerente com o que se rolou dentro do campo. Dois pênaltis, um impedimento do Serginho, o Flamengo usou de uma violência muito grande, que a gente não poderia partir por esse princípio, porque a gente já estava prejudicado no placar, entendeu? Mas, na meu ponto de vista, passando 30 ou 40 anos, sei lá, 30 e poucos anos, se você falar, pô, perdemos para o Flamengo de 3-0 o campeonato, mas não tinha que ter perdido, não merecíamos ter perdido. Aí as pessoas vão dar risada, mas a realidade é essa. Porque o placar não diz o que foi o jogo. Não diz o que foi o jogo. Entendeu? Apesar de a gente ter sido prejudicado em alguns momentos pelo árbitro. Você citou o Marola, e eu cometeria uma injustiça aqui se eu não dissesse. O Marola foi um dos grandes jogadores daquele time de 83, principalmente nas semifinais contra o Atlético Mineiro, quando do outro lado tinha chutando de tudo quanto é lado, Nelinho, o Éder. Mas aquele time, João, era um time bem ajeitado. Aqui no primeiro jogo contra o Flamengo no Morumbi, vocês chegaram a abrir 2-0. Na comemoração do segundo gol do Santos, alguém jogou um rojão em cima do Serginho. O Serginho foi ser atendido fora do campo. O Flamengo foi cobrar um escanteio. Marinho, que deveria estar marcando o Serginho, ou o Serginho marcando o Marinho, cabeceia para o Baltazar descontar. Você acha que se a gente tivesse ido com 2-0 para o Maracanã e não tivesse tomado aquele gol no início do Zico, apesar dos erros de arbitragem do Arnaldo César Coelho, a sorte poderia ter sido diferente? Nós não podemos assim no futebol, entendeu? Acontece cada um, a gente não pode até ir para esse lado, sabe?
porque acontece cada um aqui, todo mundo duvida. Eu acho que teve uma influência, o gol teve uma influência, porque aí o comportamento seria outro. Mas já teve outro problema no Rio. Nós tomamos um gol aos 48 segundos. Já foi um problema maior ainda, entendeu? Porque é como você falou, se tivesse feito os 2-0 aqui, poderia ser, mas aquele gol lá, 38 segundos, 48 segundos de jogo, aquilo ali nos prejudicou muito. O andamento do jogo. Eu acho que, e no meu ponto de vista, apesar do placar, foi uma das melhores partidas que o Santos fez no Campeonato Brasileiro. E para lembrar a alguns que teve a oportunidade de acompanhar aquele time brilhante, maravilhoso, que para mim foi um dos maiores times que eu joguei, nós jogamos com o Atlético Mineiro em São Paulo e ganhamos, acho que foi 2-1, e empatamos lá 0-0. Também era praticamente do mesmo nível que os três, Atlético, Santos e Flamengo. Sem dúvida. Você falou do Maracanã, gol aos 48 segundos. Nós que estávamos em São Paulo e assistimos aquele jogo pela televisão, a gente se assustou com aquele Maracanã lotado daquele jeito. É até hoje o maior público de campeonato brasileiro da nossa história. 100 e tantas mil pessoas lá. Vocês, quando entraram em campo, vocês sentiram alguma coisa? Ou você percebeu algum companheiro seu que sentiu aquele clima? Não, eu vou explicar, eu vou falar um negócio aqui, às vezes ninguém, você fez a pergunta, eu vou fazer, né? Mas eu vou responder de outra maneira. Se eu chegar no estádio e ver aquilo, eu sinto. Não é que eu sinto que é me prejudicar, eu estou vendo. Eu estou vendo. Tá? Então, aconteceu muito isso, porque na década de 70, final de 70, 80, e os anos 80 ou 70, a média de público no Morumbi, final de semana, era 100 mil pessoas. Então, no vestiário, você subia no banco e você olhava, você via aquele alvoroço. Tá, aquela festa da torcida e tal, né? Mas quando você adentra o campo de futebol, as coisas mudam. Aquilo ali não é que você não queira. Eu estou falando por mim, mas eu acho que os meus companheiros também de profissão. Você não sabe nem o que acontece ao seu redor. Vou te dar um pequeno exemplo. Saiu um gol. Aí vai que tinha só a torcida do Flamengo lá. Você não escuta aquele alvoroço que quando você está lá na arquibancada, o grito, você só escuta o eco. Mais ou menos assim, ó, dentro do estádio, dentro do campo. Você escuta assim, tu não escuta o grito das pessoas, entendeu? Então, não tem. A gente não se ligava muito a esses negócios, não, né? É motivante, entendeu? Não deixa de ser. Mas a motivação já veio antes. Eu fiquei 40 minutos aquecendo no vestiário lá do Maracanã antes de entrar no jogo, porque eu estava. Você fica tenso. A responsabilidade. A responsabilidade você sabe que existe, entendeu? Então você, a adrenalina tá a mil, você quer logo ir para aquele lugar, é igual o boxer. Mas é maravilhoso, jogar futebol depois que o jogo, o juiz apita, é uma maravilha. Você só tem a ciência daquilo que está acontecendo ali. É maravilhoso. Passado o ano de 83, em 84 você veio jogar no Corinthians. Como é que foi essa mudança para você do Santos para o Corinthians? A gente sabe que existe uma rivalidade muito grande do Santos em relação ao Corinthians, do Santista em relação ao corintiano. Como é que você acha que as pessoas receberam isso? Como é que você se sentiu jogando no Corinthians? Hoje não é bem quisto, né? Principalmente que eu moro aqui em Santos. Eu acho, aceito uma coisa natural. Mas a verdade sobre tudo isso são outras. Entendeu? Até porque era para me ter sido vendido para o Flamengo, não em 83, em 82. E eles não me venderam, não sei se as pessoas que daquela época lembram,
existia uma loteria, não é uma loteria, é um negócio de um carnê que o falecido Perón de Castro vendia aqui no Santos, entendeu? E a gente estava jogando contra o Corinthians, eu fui até expulso com uma taliba, entendeu? Nesse jogo, aos 5 minutos de jogo, eu fui expulso sozinho. Depois, no outro jogo, eu fui expulso com ele. E houve. Era para me ter sido vendido aquele ano. Eu não fui vendido para o Flamengo. No ano seguinte, logo aquele jogo de 84, de 83, né? Perdemos de 3-0, eles me venderam para o Flamengo. Mas só que tem que a verdade das coisas, porque eu sou um atleta, eu sou um jogador de futebol. Profissional. Eu não tenho a opinião do que vai ser ou que não vai ser. Entendeu? Aí eu vou falar, não vou. Então o que é que aconteceu? Eu fui vendido para o Flamengo nas férias, eu estava de férias no Rio, eles me venderam, eu fiquei sabendo no Rio, a imprensa foi lá na casa da minha sogra, me entrevistou, eu falei tudo o que aconteceu. E naquele dia, não, desculpe, eu estou cometendo um equívoco. Eles foram lá para dizer que o Santos estava desfazendo o negócio que tinha feito com o Flamengo. Eu já tinha vestido a camisa na Gávea, já tinha sido apresentado para a imprensa, e no dia seguinte aconteceu isso. Por que que acontece isso? Acontece porque alguém tem que se responsabilizar. Quem foi se responsabilizar foi eu. Por quê? Se eu vestia a camisa do Flamengo, eu jogava no Santos, eu não posso voltar mais para o Santos. Então eu tive que assumir uma coisa que a culpa não foi minha. Entendeu? Aí eu fui pro Flamengo, o Flamengo me vendeu para o Corinthians, aí eu fiquei 5 anos e pouco no Corinthians, disputei 3 finais. Mas em relação ao Corinthians, às vezes o torcedor tem até o seu lado da razão, né? Mas eles tinham que falar, pô, já pensou se eu vou para lá e não faço nada? Eles falaram, pô, ficar mandando esses bagulho para cá, pô. É isso mesmo. Entendeu? Mas o torcedor, ele tem todo o seu direito, né? Entendeu? Eu tive uma passagem boa pro Corinthians, eu tenho um respeito, e eles para comigo também. Os próprios torcedores, foi 5 anos e meio, disputei 3 finais e ganhamos uma, né? Mas eu Então, acho que o importante é o que você faz, o que você pensa em fazer. talvez o torcedor do Santos não tenha ficado tão na bronca também, porque na primeira decisão que você teve pelo Corinthians em 84 foi contra o Santos e o Santos acabou ganhando o título de campeão paulista com aquele gol do Serginho na última rodada do campeonato. Mas, João, aí você seguiu, você jogou, foi jogar no Japão, você voltou para o Santos, aí você passou pelo Náutico, você passou pelo São José, e aí você encerrou a carreira. Quando é que você começou a trabalhar nas categorias de base do Santos? Então, depois do Corinthians, eu fui para o Palmeiras, né? Tive uma temporada, o primeiro turno na realidade, mas o time não estava bem, é aquela fase que o Palmeiras vinha atravessando, né? Antigamente, hoje não mete muito pau em jogador, não, né? Antigamente metia o pau no jogador. A imprensa metia o pau no jogador. Hoje eles ficam falando do treinador, sistema de jogo, modelo de jogo, que tá isso, mas o jogador ele não fala. Quem joga bola é jogador, pô. Sem dúvida. Então eu fui pro Palmeiras e era antes da Copa do Mundo. Era o Jair Pereira, ele tinha trabalhado com ele no Corinthians, ele me levou para lá, já tinha o Edson Buaro, mas a campanha foi razoável, veio se arrastando e não conseguiu classificar para a final, porque o Neto fez aquele gol lá em Araras, gol olímpico, e aí o Corinthians foi para a final, e o Palmeiras ficou fora. Mas eu já estava fora já, eu tinha sido negociado com o Japão, aí eu viajei para o Japão, e fiquei lá praticamente um ano, não tive a felicidade de desenvolver o meu trabalho, porque logo no início do campeonato nacional, que
joga-se lá um Imperador, hoje, igual hoje, Libertadores e Copa do Brasil, lá já existia a Taça do Imperador. Eu tive uma fissura no tornozelo, recuperação precária, aí fiquei 10 meses, não me recuperei e vim embora para o Brasil. E ainda vim um pouco lesionado, aí uma passagem pouca pelo São José, né? Depois Grêmio de Maringá, mas isso aí tudo naquele 2 meses, 3 meses, né? Aí retornei ao Santos em 92, com o Geninho, o time não tinha, vinha numa boa campanha, aí me contrataram para tentar apagar as chamas, né? Como se faz no futebol, né? Mas não deu certo também, o time não engrenou, revelou alguns jogadores, Axel, NL, esses jogadores aí, ainda peguei Giovani, isso aí foi ano de 92, mais ou menos. Aí fui até o Náutico, e no Náutico também, eu tive uma passagem curta, né? Uhum. Fiz um contrato de 3 meses, mas não fiquei nem um mês. Aí já tive uma lesão, aí eu vim embora. Aí eu encerrei e comecei no ano de 95, eu assumi a categoria de base do Santos, né? Que era tinha o 11 e o 13 naquela época, eu tomava conta dos dois. Aí depois eu passei só o 13. O Manuel Maria era do Sub-15 e o falecido Coutinho era do Sub-17. Aí fizemos um trabalho razoável, né? As condições não era igual a de hoje, que apesar de que não é lá essas coisas também, em relação ao que a gente vê, estou falando do Santos, em relação ao que a gente vê pelo Brasil aí. Aí fui ser treinador profissional, treinei o Força, Campeonato Paulista Série A3, aí treinei lá o Sub-17, Sub-20, treinei o Barueri, São Bernardo, tudo 17. Entendeu? Aí depois eu retornei para Santos, né? Aí em 2015, aí, não politicamente falando, profissionalmente e tecnicamente falando, eu fui contratado para desenvolver um trabalho de supervisor no Santos, né, que era um supervisor como fosse um auxiliar do treinador da base, dando informações técnicas, não é informações verbais, não, informações visuais, como se fazia caminhar, porque o cara pensa, ninguém ensina ninguém a jogar bola. Não. Ninguém ensina ninguém ensina, mas aquele que tem dom, ele tem defeitos. Tem os diferentes, não vamos falar dos diferentes, mas eles têm defeito também. Então ele tem que aprender uma condução de bola, uma batida na bola, porque qualquer coisa na vida tem que ter a técnica no meio. Né? Se não tiver técnica, vira bagunça. Entendeu? Tu não consegue desenvolver o trabalho legal. Então eu fui contratado para fazer esse trabalho, até por questão de mérito. Graças a Deus, eu saí em 2018, entrei em 2015, por questão até com o seu Modesto Roma, o filho, né, que o pai também foi meu presidente. Aí saí em 2018, questão política, entendeu? Mas graças a Deus, de 2000, os atletas de 2000 que eu trabalhei, de 2002, 2003 e 2004, eu posso responder de boca aberta. O 2002, principalmente, onde tem hoje Sandri, Renier, Ivonei. Eu vou botar ali no Sub-17 hoje, que eles têm uns 18 anos, Sub-18, Sub-20, com 18 anos, tem uns 7 jogadores que fez parte daquela geração. Sabe, O Juari falou semana passada que ele. Pode falar. Tá cortando. O que acontece no futebol é o seguinte. Oi. Eu fico assim, por exemplo, eu sempre enalteci o meu treinador. O cara que me treinou no São Cristóvão, no Pavonense, eu sempre falo, porque a gente deve mais a eles do que aos outros. Hoje,
eu vejo o cara sair da base do Santos, onde teve um treinador. João, João, desculpa, tá cortando as falas. Tá ouvindo? Tá ouvindo agora? Acho que a conexão ficou falha por um pouquinho. Mas está ouvindo, não? Agora estou ouvindo. Então, quando... do treinador do São Cristóvão. Então, quando eu era... A gente sempre enaltece, né? Então, quem foi base, ele tem um treinador que foi no 11, no 13, no 15. Passou algumas informações para ele. Ele aprendeu alguma coisa com esses treinadores. Agora, o que eu vejo hoje é alguns deles ir para a mídia e falar coisas que não tem nada a ver. Recentemente eu vi alguns jogadores que foi desses que eu citei, hoje estão no profissional do Santos, falar que o Josualdo, eles devem muito ao Josualdo, né? Jesualdo, porque ele está subindo os garotos. Tudo bem, mas para ele chegar lá, ele passou por lá para baixo. O treinador hoje, do profissional, não fez nada por ele, não. Ele está equivocado. Eu que estou falando isso. Perfeito. Porque ele está lá treinando, ele não mostrou nada para ele. Ele vai aprender. Se Deus quiser, ele vai passar alguma informação para ele. Mas o que ele aprendeu hoje para estar lá, alguém passou. E eles são muito equivocados nessa questão. E o Juari comentou semana passada, João, que assistindo um treinamento... Mandar um abraço aqui pro Belarmino aqui, ó. Nenê Belarmino. O Marcos Falopa também entrou, mandou um abraço para você. O Falopa. Isso. Nenê me chamou hoje para ir para praia, eu não fui não, fiquei com medo. É isso aí. Então deixa eu te falar, o Juari semana passada disse que assistiu um treinamento que você dava para garoto, que você ensinava a bater na bola. Você foi um dos jogadores que eu vi jogar que mais sabia bater na bola e que cruzava como ninguém. Eu fui ver alguém cruzando mais ou menos como você, o lateral esquerdo Kleber, que jogou no Corinthians e depois foi jogar no Santos. Você tinha uma habilidade para driblar correndo, para dar aquela freada, jogar o marcador para outro lado. E você consagrou não só o Juari, mas você consagrou também o Serginho Chulapa com seus cruzamentos. Chutava bem de fora da área, fazia gols de falta. Enfim, João, isso não foi só dom, você foi aperfeiçoando, você treinava depois do horário do treino. Como é que você se comportava em relação às suas habilidades? Ô Pedro, a minha desenvoltura em relação a isso foi o fato de eu treinar 4 vezes por dia quando era criança. Eu acordava e ia soltar pipa, jogar bola de gude, rodar peão e jogar bola. Então a gente jogava bola, eu treinava 4 períodos. A gente jogava bola de manhã, de tarde e de noite. E era constantemente, porque sempre apareciam os amigos, vamos bater uma pelada? Vamos. Então o nosso trabalho foi de raiz. Hoje não existe mais. Não existe mais, até porque não tem essa possibilidade, né? Pelas dificuldades generalizadas, a criminalidade, ninguém deixa... Eu tenho um neto de 10 anos, ele só anda com nós, a gente não deixa ele andar sozinho, entendeu? E com 10 anos eu já pegava ônibus no Rio e ia daqui a Cubatão sozinho, entendeu? Eu ia treinar com 11 anos, então a gente tinha essa facilidade, né? A gente tinha essa facilidade aí. Eu citei o teu jogo contra o Guarani em 78 pela semifinal, mas eu lembro também de um jogo no meio do Campeonato Brasileiro de 83, um Santos e Cruzeiro aqui no Morumbi. O Santos virou aquele jogo ganhando de 4-0. O goleiro do Cruzeiro era o Vitor, que já tinha jogado com vocês. Você fez um primeiro tempo naquele dia lá espetacular. Você botou, eu não vou me lembrar o lateral do Cruzeiro na época, você botou ele no bolso. E na volta do vestiário, o Vitor chamou vocês para conversar e pediu para que vocês parassem de fazer gol. Isso é verdade, João? Não, não é o parar, até porque foi 5-0, né? Fez um gol eles tinham... E o jogo acabou 5-0, nós diminuímos o ritmo, entendeu? Eles estavam inferiorizados numericamente no campo
se não me falha a memória, em 3 jogadores. 3 expulsões. Foram expulsos 3 jogadores deles. Aí eles não optaram para ser mais um, que aí acabava o jogo. Entendeu? O Palhinha estava jogando ainda. Então houve uma conversa em relação a isso, mas não era para deixar de. Era para, de fato, dar uma amenizada no ritmo. É o que foi que aconteceu, né? Porque tem coisas que às vezes não vai te levar a lugar nenhum. Entendeu? Às vezes, uns vão falar depois, porque só tinha. Eles estavam só com 7, por isso que vocês fizeram isso. Entendeu? Então, outros iam gostar, mas não foi uma coisa assim de pena de ninguém. Jogamos futebol naturalmente, mas sem forçar. Entendeu? Eu acho que até o cérebro mesmo foi trabalhando naturalmente sobre isso. João, vamos falar da saúde. Eu acho que foi em 2016 você teve um problema no coração, né? Como é que tá isso agora? Como é que você tá? Como é que tá a vida? Não, eu tive um infarto, né? Mas foi leve, né? Aí, como você bate na UTI, aí todo mundo acha que está morrendo, né? Mas não foi questão de precaução. Eu fiz o catéter, né? Não precisei de botar stent, esse negócio, não. Mas aí estamos levando aí, né? Graças a Deus está tudo bem. Estamos levando aqui, esperando passar essa situação aí. João, no Instagram a gente tem um tempo limite aí de perto de 1 hora. A nossa live está acabando. Eu quero te agradecer. É uma grande oportunidade que eu estou tendo aqui nessas lives de estar reencontrando, mas de forma online, jogadores que foram meus ídolos, de eu ir ao estádio, de eu acompanhar, de eu vibrar, como eu te disse há pouco, acordar cedo num domingo e ir para o Pacaembu para assistir vocês. Vocês formaram uma geração que não só resgatou a vontade do torcedor do Santos de acompanhar o Santos, mas do brasileiro gostar de time que jogava para frente. Vocês seguiram aquela velha história do DNA do Santos, de jogar para. Você disse, jogava vertical, jogava para cima, jogava para ganhar, jogava para fazer gol. Eu quero te agradecer muito por esses momentos lá atrás, quero te agradecer por esse momento especial aqui que eu estou vivendo com você nessa nossa conversa, te desejar saúde, te desejar boa sorte e que você continue trabalhando aí com os garotos e que possam aparecer outros João Paulos para a gente, que não serão papa, que não serão papinha, que não serão santidade, mas que possam ser bons jogadores de futebol. A gente está envolvido no futebol ainda, né? Fomos banido não, houve uma mudança no Santos Futebol Clube, o trabalho vinha sendo realizado bem. Tem pessoas que, da atualidade hoje, que não fez parte daquela geração lá, fica contando vantagem aí, dizendo que tem fulano, Beltrano, tudo conversa. O torcedor não entra nessa, pode ficar tranquilo. Nós estamos aqui para tentar fazer o melhor para o Santos, né? O que a gente puder fazer, somos profissionais, tinha uma rapaziada lá legal. Aproveitando aqui, mandar um abraço aqui para o Adaltinho, para o Campelo, entendeu? E o Mingo lá no interior de São Paulo, já é uma série de amigos meus aqui entrando, mas não dá tempo para ficar falando, né? Exatamente. É. Essa nossa live vai estar disponível no YouTube depois, vai estar disponível em formato de podcast, viu, João? Aqueles que não acompanharam, você vai poder divulgar para eles depois assistirem e saberem. Estou sabendo que você tem uma live marcada para amanhã à noite também, né? Com o pessoal da rádio. Então, amanhã eu vou fazer com a Rádio Ômega aqui em Santos, né? Eu sempre estou. E faço dia de sexta-feira lá no Santa Cecília, né? Toda sexta-feira no horário de meio-dia, mas eu não tenho comparecido por causa da pandemia. Quando tem tempo eu faço aqui de casa mesmo. Vamos ver se a gente marca. Falar um pouco, né? Vamos ver se a gente marca um novo papo mais para frente. Se você topar, se você tiver afim, né? Sem problema nenhum. E eu quero te agradecer. Marcos Falopa também. Marcos Falopa tá entrando aí, ó. Parceirão da antiga também, trabalhou em grandes clubes do Brasil e do futebol do exterior também. Mandar um abraço para ele aí também. Tá joia, João. Eu espero que você tenha gostado dessa conversa.
Espero que você tenha já se familiarizado aí com o Instagram, porque muita gente vai começar a te chamar para conversar com você também. Não, é que não tenho muito. Mas quem sabe não quer ensinar, não, fica com medo de perder o Nada que é lugar. isso, não tem essa não. E você fez coisas muito mais difíceis do que essa aí. Lá no futebol é que você vai. Eu tive alguns se tornaram profissionais, né? E mesmo no profissional eu fazia esse trabalho, entendeu? Aí você me perguntou, voltando agora, como fazia. Eu cruzava 10 bolas para o Batata, ele cruzava 10 bolas para mim. E assim sucessivamente, entendeu? Dava o tapa no fundo e cruzava. Aí sem goleiro, sem nada. Mas antigamente podia, hoje não pode mais. Sim. Eu fazia esse trabalho com o Juari também, Ele entendeu? comentou. Hoje os fisiologistas não Eu deixam, né? fazia. E a gente fazia muito esse trabalho individual, né? De vir no segundo pau e fazer a diagonal, sem ninguém. A gente fazia a ficção, né? Entendeu? Igual eu tô te vendo aqui, se você sumir daí, eu fico te vendo aqui. No campo é a mesma coisa. Evidente. Você olha para lá, o cara tá lá. Ele não vai sair de lá? É isso mesmo. Então, João, tá para encerrar. Vai cortar a nossa live. Te agradecer de novo do fundo do coração. Foi um prazer enorme estar conversando aqui com você. Um ídolo da minha juventude, da minha adolescência. Bacana. Brigadão por você estar aqui com a gente, viu? Falou, então. Aproveitar o Ronaldo também, o Camilo Ponte entrou. O alemão acabou. Agora, hein? O alemão acabou de falar para você trazer o Pita para conversar com a gente. Tem uma rapaziada aqui que eles têm um grupo, ele tem um telefone dele, mas eu não tenho, não. Vou ver se eu consigo. Ele faz isso pra gente. Obrigado, viu, João? Um bom resto de domingo para você, que você fique bem. E obrigado aí ao pessoal que compartilhou aí com nós aí. Sem dúvida. Entendeu? Um grande abraço, João. Obrigado aí. Obrigadão. Tchau, tchau. Saúde pra família.